Gente querida do meu canal, tudo bem com vocês? Estamos com mais uma aula importantíssima de História do Brasil. Nós estamos aqui para trazer para você um assunto extremamente importante que vai fazer você vislumbrar melhor a gestão do Brasil colonial. Eu estou falando aqui de administração colonial, tá ok? E nesse assunto eu vou te apresentar vários esclarecimentos sobre o que foram as capitanias hereditárias. Eu quero falar aqui do sistema de capitanias hereditárias. Esse é o assunto desse vídeo e eu quero que você fique até o final para que você entenda um pouco mais sobre a história do Brasil e se prepare de maneira cada vez mais eficiente para o concurso da ESA. Eu sou Eliel Santos, sou seu professor de História e sou veterano do Exército Brasileiro. Estou aqui para ajudar você a passar no concurso da ESA, gabaritando a prova de História. Bom, antes de mais nada, eu quero te convidar a dar um like nesse vídeo, tá ok? Dar aquele like, registra lá. Antes de começar o vídeo, dá o like logo, porque senão você pode esquecer. E esse like é muito importante para a gente. A segunda coisa que eu quero te apresentar é o seguinte: não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Se inscreve lá para você acompanhar todas as aulas que estamos trazendo aqui semanalmente, e principalmente nos nossos shorts, que a gente diariamente coloca aqui no canal, tá ok? Além de compartilhar também esse vídeo, tá? Quando tu terminar de assistir, tu vai lá e manda para todo mundo que tu conhecer. E principalmente para aquele jovem que está ali estudando para o concurso da ESA, tá ok? Isso é importante, a gente fortalecer essa comunidade, fortalecer esse grupo de jovens esforçados, jovens que estão ali querendo um sonho, né? Concretizar um grande sonho, que é se tornar sargento do Exército. Essa moça aí, né? Bonita, que está ali trabalhando, estudando diariamente, vai ser uma linda sargento do Exército, um bonitão sargento do Exército. E aí a gente está aí nessa vida buscando o nosso lugar na sociedade, tá ok? Eu estou aqui para te ajudar e nada melhor do que a gente trabalhar um assunto importante de história do Brasil. Capitanias hereditárias a gente vai entender quando a gente passar a vislumbrar algumas coisas, tá? E a gente vai fazer isso pelo formato perguntas e respostas. Você vai entender todo o assunto de capitanias hereditárias quando eu fizer aqui 3 perguntas básicas sobre esse assunto. A primeira pergunta: como foi a organização administrativa colonial portuguesa no Brasil? Essa administração da coroa, né, no Brasil colonial, no Brasil recém-descoberto, se deu em 2 fases. A primeira fase é uma fase que é chamada de fase descentralizada. Essa fase descentralizada a gente vai entender como sendo sistema de capitanias hereditárias. A implantação do sistema de capitanias hereditárias será justamente a primeira fase de gestão da coroa portuguesa no Brasil recém-descoberto. Essa primeira fase, ela é muito importante, tá? Porque é o início da colonização, é o processo que inicia da gestão portuguesa no Brasil colonial. A segunda fase é uma fase chamada de fase centralizada. Como assim fase centralizada? É a fase que é caracterizada pela implementação do governo geral. O sistema de capitania é colocado e depois vem a fracassar, e aí vai surgir uma nova forma de gestão da coroa portuguesa. É o chamado governo geral. Então, basicamente, é a primeira coisa que você precisa entender, tá? Essas 2 fases, descentralizadas e centralizadas por parte da coroa portuguesa. A segunda coisa que você precisa entender com calma para responder essa pergunta, né, de como era, né, essa organização administrativa colonial, é o seguinte: é você entender como era composto, né, essa gestão. Veja bem, primeira coisa, você tem que entender que era uma hierarquia rígida, tá ok? Havia uma hierarquia rígida, havia pessoas com funções, com cargos, que traziam uma estrutura hierárquica, de um certo modo, rígido, tá certo? Rígida. A segunda coisa é que essa gestão, né, essa organização administrativa, ela possuía forte controle da coroa portuguesa. Então, o governo lá
de Portugal, o rei, possuía forte controle sobre a administração colonial. Terceira coisa, houve a forte presença das câmaras municipais. É claro que isso vai se dar mais na segunda fase, né, no período do governo geral. Mas essa ação, né, das câmaras administrativas foi algo que realmente caracterizou toda essa gestão colonial da coroa portuguesa. Em quarto lugar, nós vamos encontrar mecanismos de controle, de exploração da colônia e mecanismo de controle social dessa colônia. Então, basicamente, é isso aí, gente, essa característica de como era composta a administração colonial no Brasil recém-descoberto. O que eram as capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias eram imensas faixas de terra que eram distribuídas a donatários. Os donatários eram nobres de alta confiança da coroa portuguesa. Esses donatários recebiam essas faixas de terra para controlar, para cuidar, para explorar e fazer gestão da coroa portuguesa na colônia. Então eram entregues enormes faixas de terra a particulares, que eram esses donatários. Para a gente entender bem como era que se dava essa gestão toda, né, da coroa portuguesa por meio desses donatários, nós temos que entender quais eram os poderes que os donatários possuíam. Eu vou salientar aqui nesse vídeo 5 grandes poderes que esses donatários tinham, que faz uma grande diferença para a gente entender mais ou menos como era esse sistema de capitanias hereditárias. O primeiro grande poder era o poder administrativo. O donatário tinha esse amplo poder administrativo. O segundo amplo poder do donatário era o poder de explorar, era o poder econômico. O terceiro grande poder era o poder judicial. Esse poder judicial, gente, vale salientar que o donatário ele era livre, ele tinha poder discricionário para aplicar as leis. Então, as leis de Portugal, né, ele aplicava da maneira que ele achasse mais conveniente. O quarto poder, que eu também vou classificar como ser importante, era o poder de conceder sesmarias. O que era uma sesmaria? Sesmaria era nada mais, nada menos que uma divisão da capitania. Assim que o donatário tomava conta da capitania, recebia a capitania, ele realizava a divisão dessa capitania, vários lotes de terra. Esses lotes de terra eram chamados de sesmarias. Então, quem dava sesmaria ao colono que vinha para cá, né, de Portugal, que podia, né, ter ali a gestão de sua faixa de terra, era o donatário. Então, esse poder também dava bastante poder para ele, né? Ele podia ali conceder sesmarias a quem ele quisesse. O quinto amplo poder desse donatário era o poder de arrecadar impostos. Então, arrecadar impostos era um grande poder, né, que ele podia exercer na sua capitania. Então, cobrava imposto como ele quisesse, o tanto que quisesse, dentro de uma estrutura administrativa colonial portuguesa no Brasil. Então, esses poderes do donatário, dá para a gente entender mais ou menos como era a sua vida e como era a situação de cada capitania aqui no Brasil recém-descoberto. Terceira e última pergunta: por que fracassou o sistema de capitanias hereditárias? Bem, gente, para a gente entender esse fracasso dessa capitania hereditária, a gente vai entender aqui os motivos pelos quais fracassaram, né? O primeiro motivo foi o ataque indígena. Pois é, os indígenas botavam para quebrar com os colonos, botavam para quebrar com o donatário. Estava lá a faixa de terra, né, recém-entregue, e ali o donatário todo cheio de pose, querendo botar para quebrar, vai ser desse jeito, eu tenho amplos poderes econômicos, administrativos, judiciais, e ali na medida que ele ia implementando sua gestão, ia de encontro a interesses indígenas, né? Vale salientar que os indígenas estavam aqui antes dos portugueses chegarem, né? Havia sociedades complexas, e ali estava a sociedade indígena, sendo atacada, sendo tomada suas terras. E ali houve uma grande
uma grande quantidade de ataques indígenas aos colonos e aos donatários, de modo que o ataque indígena foi o primeiro grande motivo das capitanias fracassarem, né? Então, os indígenas ali conseguirem a sua façanha, né? De fazer o projeto português, o projeto dos invasores, né? Não dar certo. O segundo grande motivo desse fracasso foi dificuldades econômicas. Então, os donatários eles possuíam grandes dificuldades e os colonos também, né? De implementar o que eles queriam na colônia, porque as dificuldades econômicas vão impedir de muitas ações serem executadas. O terceiro grande motivo pelo qual fracassou esse sistema vai ser o isolamento da capitania. Então, a capitania hereditária, né, o camarada, o donatário ali, o particular, recebia a faixa de terra, fazia divisão e dava aos colônios, e essas pessoas ficavam ali isoladas, né, à mercê dos ataques indígenas, com dificuldade de implementar o que a coroa queria. Enfim, o isolamento foi um grande e importante empecilho nesse processo de gestão colonial no Brasil recém-descoberto. O quarto grande e importante motivo do fracasso foi a falta de recursos, né? A coroa tinha dificuldade de oferecer recursos para os colonos, para os donatários e para que as capitanias prosperassem. E assim houve a falta de prosperidade nessas capitanias. E as capitanias fracassaram e vai dar lugar a um novo governo, que é o chamado governo geral. Mas governo geral é um assunto do próximo vídeo, um assunto da próxima aula. Eu espero você lá para que você entenda não só sobre capitanias hereditárias, mas sobre governo geral, fazendo você ter uma visão mais ampla sobre a gestão portuguesa no Brasil recém-descoberto. Isso é capitania hereditária, isso é governo geral, isso é administração colonial. Assunto importante da história do Brasil. E você não deve deixar de aprender para se dar bem, para gabaritar a prova de história do concurso da ESA. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E não deixa de compartilhar esse vídeo para quem você puder, especialmente para aquele futuro sargento, para aquela futura sargento do Exército Brasileiro que você conhece. Tá ok? Um forte abraço a você. Eu sou Eliel Santos, seu professor de História.